Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Kênia, tá? Nós estamos pela uma live pela Fraternidade Espírita Mundo Luz. Antes de iniciarmos, a casa pediu para a gente poder dar recado. Enquanto nós damos recados, nossos outros irmãos vão entrando, né, para a gente poder falar sobre o tema proposto da casa hoje, que é o bom combate. Para todos aqueles irmãos que querem colocar a água para poder fluidificar, tá? Durante a nossa exposição, a espiritualidade vai fazer a fluidificação da água para fazermos uso depois. No final, nós vamos pedir 2 minutos de silêncio para que a espiritualidade nos dê passe aonde quer que nós estejamos. Tranquilo? E durante esses 2 minutos eu vou fazer uma leitura que eu já preparei aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Tranquilo? E logo depois eu farei a prece final, né? O som tá tranquilo, Edilson? Boa noite, como que você tá? Tá dando para ouvir tranquilo? Vamos ver se o Edilson responde aí, né? Mas se ninguém falou nada que até agora, né, tá tranquilo. Esses dias a gente tá meio ruim, né, de internet. Mas vamos lá. O bom combate. Quando nós... Boa noite, Vera. Quando nós ouvimos falar essa frase, o bom combate, nós lembramos do nosso irmão Paulo de Tarso. Essa frase, né, ela está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. A segunda carta a Timóteo. O nosso irmão Paulo, ele escreveu 2 cartas a Timóteo. E quem era Timóteo? Timóteo era um dos seus discípulos. E Paulo o conheceu na sua passagem por Listra, quando ele estava fazendo as suas viagens. Obrigada, Edilson. Vera, boa noite, Vera. Ele estava fazendo as suas viagens, né? Paulo viajava levando a doutrina do Cristo. E Timóteo, ele tinha por volta de 13 anos de idade quando Paulo o conheceu em sua residência, porque na sua passagem por Listra, ele ficou um tempo na casa de Timóteo, que era neto de Lóide, que era irmã do seu também seguidor, do seu amigo Onesíforo. E a sua mãe chamava Eunice. Ele tinha por volta de 13 anos de idade. E Paulo se encantou por aquele jovem, né? Muito moço, como aquele jovem daquela idade. Ele se viu naquele jovem porque ele também, como Saulo, ele já jovem, já estudava a lei mosaica. E Timóteo não estava diferente daquele processo que ele também teve. Ele se encantou com a vontade, com a sede que Timóteo teve quando ele, na sua residência, falou do Cristo. Tanto é que na sua primeira carta a Timóteo, ele se dirige a Timóteo como filho da fé, né? Ele expressando toda aquela fé renascida dentro dele, depois da estrada de Damasco. Ele ali vê o seu filho nascer, florescer da sua fé no Deus único.
E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele fala sobre a sua partida desse mundo. E cada carta de Paulo, ela tinha um propósito, ela tinha um fundamento. E a primeira e a segunda carta a Timóteo, ela tinha a síntese do valor da oração, das precauções contra os espíritos enganadores, do cuidado com os velhos e as viúvas, a exortação, a firmeza e a constância no ministério. Então, Paulo escreveu essa carta a Timóteo já preparando aquele jovem para ele poder saber dar continuidade àquela fé que ele fez nascer naquele jovem. Aquela fé, aquela luz que ele proporcionou àquele jovem respondeu a ele com uma fé maior ainda e com uma sede de amor divino maior ainda. Então, essas duas cartas são duas cartas pessoais, né, que ele escreve a Timóteo. A segunda, ele fala a Timóteo sobre a sua partida. Ele já sabia que o seu momento nesse mundo, né, na esfera carnal, já estava chegando. Ele pede a Timóteo para poder cumprir o trabalho de um evangelista, que é levar o evangelho aonde quer que fosse. Ele já estava preparando a Timóteo para ele poder dar seguimento, e um seguimento baseado na fé, um seguimento baseado no amor de Cristo, né? Um seguimento baseado no Deus único. E lá no capítulo 4, já no finalzinho, que a segunda carta a Timóteo são 4 capítulos, ele fala a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que falar isso para Timóteo? Por que ele fala, eu combati o bom combate? Que bom combate é esse? Como? Quando nós falamos de combate, nós lembramos de quê? De uma guerra, uma briga, uma discussão. Mas aí, esse bom combate que o nosso irmão Paulo fala a Timóteo é o bom combate aonde nós mesmos iremos travar uma guerra, uma discussão dentro de nós mesmos. Olhando para dentro de nós mesmos, revendo os nossos valores, nos avaliando como filhos de Deus que somos perante os nossos irmãos. Que sentimentos dentro de mim me coloca como uma pessoa tão pequena que eu não consiga amar o meu próximo, que eu não consiga praticar o bem? Nós todos fomos criados no mesmo princípio, simples e ignorantes, e todos nós, logo na nossa criação, nós já recebemos a incumbência, nós já recebemos uma missão do amor, a missão de praticar o bem. Então, Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, ele venceu a ele mesmo. Ele soube olhar para si mesmo e soube se colocar maior do que aquele homem que vivia no mundo material. Ele se ligou completamente ao mundo espiritual e deixou de lado tudo aquilo que o fazia retroceder aquele homem egoísta, aquele homem sagaz, perseguidor dos cristãos.
e completei a carreira. Ele já sentia o seu fim. Ele já pressentia que aquilo que o seu momento da partida desse mundo estava chegando. E ele guardou a fé. A fé no quê? Na vida futura. Ele não sabia o que aconteceria com ele amanhã, mas ele tinha certeza absoluta, baseada em tudo que ele aprendeu, em tudo que ele vivenciou em amor ao Cristo, seria melhor do que a sua vida anterior. A fé não importa o que você está vendo, você acredita. E nós temos a promessa de uma vida melhor, de um futuro melhor, o retorno ao Pai. E ele esperava esse retorno ao Pai. No livro Palavras de Vida Eterna, na lição 148, que se intitula No Bom Combate, Emmanuel, através de Chico, ele nos fala que o bom combate é lutar contra nós mesmos, contra os sentimentos que nos deprimem a alma, para nos elevar aos planos superiores. Nos elevar aos planos superiores. Nós conseguiremos nos elevar aos planos superiores praticando o egoísmo, a ganância? Não. Nós continuaremos o quê? Ancorados no mundo material, pensando somente naquilo que nos dá prazer temporário. E o próprio Cristo nos disse: a felicidade não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Né? De que mundo ele falava? Um mundo de amor, um mundo de felicidade real. Não esse mundo que nós vivemos. Ele nos prometeu isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu vou na frente para preparar o caminho, porque ele nos espera lá. Jesus hoje é um espírito crístico. Amanhã nós seremos também espírito crístico. Porque esse é o nosso futuro. Essa é a nossa linha de fé, onde nós devemos nos posicionar. Naquela direção, no nosso objetivo, a nossa meta, qualquer nome que nós dermos. Qualquer significado que nós dermos, nós voltaremos ao Pai. Nós seremos como Jesus. E na sua passagem pela terra, ele nos afirmou isso. Ele veio até nós para mostrar que nós podemos fazer o que ele fez. E até mais ainda. Como nós somos individuais, e a proposta da doutrina espírita é o estudo do Evangelho, mas com a sua vivência, nós temos de vivenciar o Evangelho. E a doutrina espírita, ela prega o amor, ela prega a caridade, ela consola, ela abraça, ela nos coloca como verdadeiros filhos de Deus. Sempre esperando o momento de nós colocarmos para fora aquilo que de melhor nós temos. E esperar que nós consigamos combater o bom combate. Então, individuais que nós somos, como que nós iremos ter esse combate dentro de nós? Ter esse bom combate dentro de nós?
cada um de nós estamos num grau de evolução, mas todos na mesma sintonia, porque nós, nesse momento, ocupamos o planeta Terra, um mundo de provas e expiações. Nós podemos contar no dedos, né, os espíritos mais evoluídos que por aqui passaram e que ainda vivem aqui. E, na maioria das vezes, não está no nosso meio. Então, individuais que nós somos, como identificar esse bom combate dentro de nós? Como olharmos para nós e sabermos o que nós temos de extinguir para nos tornarmos melhores do que nós estamos agora nesse momento? É uma pergunta em que cada um tem uma resposta. E nessa resposta vem dúvidas. E aonde nós vamos conseguir ter respostas para essas dúvidas? Estudando o Evangelho. Estudando o Evangelho paralelo à doutrina espírita, que nós temos aí o Pentateuco, que nos ajuda a entender. Nós estamos falando aqui sobre a carta de Paulo, uma carta endereçada a um seu discípulo, que nos ajuda a nos entender, a nos preparar. E dentro da doutrina espírita, nós encontramos respostas para as nossas dúvidas. E lá em Obras Póstumas, na primeira parte, intitulado O Orgulho e o Egoísmo, eu vou ler para vocês para a gente não perder palavras nenhuma, porque tem coisas que nós temos de pegar assim, do início ao fim, analisando palavras, analisando vírgulas, analisando pontos, para a gente realmente entender a essência que aquele texto, que aquele parágrafo, que aquela palavra quer nos transmitir. Vamos lá. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Por que eu trouxe aqui o orgulho e o egoísmo? Porque a própria espiritualidade, através de Kardec, ela nos fala que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade, que eles têm de ser extirpados, cortados pela raiz. Que é somente através da extinção desses dois sentimentos dentro de nós que nós conseguiremos ter esse bom combate completado. O orgulho é o pai de todos os maus sentimentos. E o egoísmo, que é o seu filho, ele conseguiu ultrapassar o pai. Porque uma pessoa que é egoísta, um espírito ainda, e que o egoísmo sobressai, ele é orgulhoso, ele é materialista, ele não consegue permitir que o seu amor, que o amor que existe dentro dele, se espalhe para mais ninguém. Então, é aquele sentimento secundário, mas ele ultrapassa o seu pai. Ele ultrapassa o egoísmo. Ele ultrapassa
o orgulho. Porque a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela ainda tem muita sede no material. E nós não somos material. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos eternos. E nós não pertencemos a esse mundo. O nosso mundo, a nossa pátria é a espiritual. Mas temos a obrigação de respeitar e cuidar desse planeta Terra que o Cristo, através de suas mãos, fez para nós com todo amor, com todo carinho, para poder nos acolher, esperando a nossa ascensão espiritual, até não podermos mais precisar desse mundo. O orgulho, ele nos torna superior. Ele é a nossa superioridade individual. Lá em Obras Póstumas, ele fala que é um sentimento natural, um instinto de conservação. Meus irmãos, hoje nós precisamos de instinto de conservação? Nós estamos no ano de 2020. Lá no ano 1, com o nascimento do Cristo, nós precisávamos do instinto de conservação? Porque o que é o instinto de conservação? Né? Opa, eu tenho de me cuidar. Se eu não cuidar do meu alimento, não tê-lo só para mim, outra pessoa vem e pega. O nosso instinto de conservação, ele já evoluiu. Hoje, nós somos inteligentes. Hoje, nós temos uma inteligência onde que nos coloca superiores. Os nossos animais de estimação, eles sim têm instintos de conservação. Os animais das florestas, eles têm um instinto de conservação maior que os nossos animais de estimação. Por quê? Eles são capazes, para eles poderem se manterem vivos, eles são capazes de matar o outro para poder se conservar. E o ser humano hoje, ó, o Reginaldo aí, ó, falando sobre o orgulho e o egoísmo. Digitou aí para nós, ó, Obras Póstumas. Valeu, Reginaldo. Então, o instinto de conservação, ele já passou da nossa época. Nós não precisamos mais ter esse instinto, porque nós já sabemos nos cuidar. Nós já passamos por aquele todo processo de troca. Ô, Reginaldo, você tem aí um pacote de arroz? Eu tenho um pacote de feijão. Vamos comer aí um pacotinho, um arroz com feijão? Você me dá um pouco de arroz, eu te dou um pouco de feijão. E aí nós começamos a fazer aquela troca. Nós percebemos que nós precisamos do outro. Nós começamos, saindo do instinto de conservação, a própria humanidade, lá na era primitiva, ela começou a perceber que eu preciso do meu próximo. Porque se eu tenho um... Ei, Ebert, boa noite. Se eu tenho um, o meu próximo tem 3, eu posso fazer uma troca com esse um meu e ele me dá outro. Tipo aquela resenhazinha que a gente vê muito circulando aí no Facebook. Eu tenho um biscoito, você tem o quê? Eu tenho uma casa, um carro. Ah, mas você tem um biscoito? Não, então toma um pedaço do meu biscoito. Então, lá na era primitiva, nós já começamos a descobrir que nós precisamos do próximo.
É com a ajuda do próximo é que nós melhoramos. E o orgulho e o egoísmo, ele sendo um sentimento natural, ele também é um sentimento que nos prejudica hoje na nossa evolução espiritual, que ele deve ser totalmente extinguido de dentro de nós. E o orgulho, ele nos coloca com uma superioridade individual em que, às vezes, e que nós vemos irmãos que se sentem superiores até a Deus. Eles querem ultrapassar Deus na vida deles. Eles se sentem o quê? Poderosos, onipotentes. Eles se colocam numa posição que nada irá acontecer comigo. Porque a inteligência que eu tenho hoje me deu condições de eu saber que se tem um fogo ali, eu não posso me aproximar. Então, lá perto do fogo, eu não vou e não vou mexer com fogo. Aí ele se eleva até Deus e quer ultrapassar a Deus. Motivo pelo qual de ser a chaga da humanidade, né? Aquilo que nos prejudica, aquilo que nos coloca para baixo. E nós esquecemos que nós somos partes da criação. Nós somos os filhos de Deus. Fomos criados todos simples e ignorantes, mas queremos ultrapassar Deus devido a essa chaga que nos aniquila, a essa chaga que nos coloca acima de tudo e de todos, mas na hora que nós cairmos, vem aquela pergunta: o que foi que eu fiz? E aí nós entramos aqui, ó, em combater o bom combate. Fazer o bom combate como reforma íntima. É nos melhorarmos, é fazermos a nossa reforma íntima baseada naquilo que nós somos. Somos luz divina, somos seres divinos. Para relembrarmos aqui o quão pequenos nós somos e o quão pequenos nós passamos por certas situações que nem mesmo a gente se entende, e na maioria das vezes a gente não consegue assumir para nós mesmos que nós precisamos de ajuda. Ajuda do próximo e, mais ainda, ajuda de Deus. Nós não conseguimos olhar para Deus. Somente quando nós estamos lá no fundo do poço, somente quando nós estamos na escuridão, é que lembramos de Deus. E são os sentimentos que, infelizmente, ainda existe dentro de nós, esses sentimentos obscuros que nos fazem ficar assim. Aí, como somos seres individuais, eu trouxe aqui, baseado na doutrina espírita, o egoísmo e o orgulho, para poder nos ajudar a entender. E aí vamos lá no Evangelho, livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, Maria de Magdala. Meus irmãos, Maria de Magdala tinha uma vida assim que para nós hoje era excelente, né? Rodeada de prazeres, rodeada com tudo aquilo que ela queria, com tudo aquilo que ela sonhava em ter, ela conseguia.
mas o seu íntimo, ninguém que estava ao seu redor conseguia enxergar. Era aquela mulher que se sentia orgulhosa com tudo que tinha e com tudo que conquistava. Até que um dia ela ouviu falar do doce Rabi da Galileia. E em um dos seus momentos em que ela se sente humilhada, se sente colocada totalmente de lado, ela olha para dentro dela mesma e ela vê tudo aquilo perdido ao seu redor, ela procura o Cristo. E Maria de Magdala, ela teve o bom combate. Ela venceu vícios. Ela não tinha até aquele momento, ela não teve até aquele momento ninguém para apresentar Deus a ela. Ela não conhecia ainda o amor divino, porque ela era muito presa às coisas materiais. Ela era muito presa àquela vida que proporcionava a ela prazeres momentâneos. E no momento que ela encontrou com Cristo, ela se colocou pequena. Ela se humilhou. Ela foi ela mesma. Na casa de Simão Pedro, indo à procura do Cristo. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E ela chora. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E aqui termina. Para vocês lerem depois da exposição o capítulo na íntegra. Boa Nova, intitulado Maria de Magdala. Será que Deus me aceitaria? Será, meus irmãos, que Deus nos aceita no momento em que nós estamos? Será que nós conseguimos chegar a Deus nos baseando na chaga da humanidade, no orgulho e no egoísmo? Maria de Magdala venceu vícios. Ela realmente teve o bom combate. Porque a partir daquele momento que ela encontrou com Cristo, ela não retornou à sua vida passada. Ela seguiu em frente. Ela teve ali momentos de tristeza, momentos de amargura, mas não era estéril, como ela disse ao Cristo. Ela foi tão humilde, ela se colocou tão verdadeira diante do Cristo, que ela mesma disse: você pode adivinhar o que eu tenho vivido? Meus irmãos, a espiritualidade, Jesus, Deus, sabe de tudo que nós temos vivido. Eles sabem exatamente do que nós precisamos para alcançar a nossa ascensão divina.
para sermos felizes espiritualmente. E a felicidade espiritual, ela não está no material. Ela está no nosso alimento espiritual, ela está no evangelho, ela está no campo do trabalho. Eles nos esperam, mas nos esperam com o espírito limpo. E nós ainda temos trevas dentro de nós. Estudar o evangelho é muito fácil, mas fazer o bom combate ainda é difícil para nós. Nós ainda vamos repetir a matéria, porque as nossas reencarnações são como as escolas, são como as faculdades. Naquilo que nós não fomos bem, nós ainda vamos repetir. Vai estar ainda diante de nós até nós conseguirmos ter o bom combate verdadeiro. O bom combate como Maria, cheia de vícios, ela se prostra, ela se coloca pequena, ela se humilha perante Jesus, para poder conseguir se olhar como verdadeira filha de Deus. E nós precisamos falar isso. O nosso irmão Paulo, que diz isso ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, ele assume que combateu o bom combate. Ele, como Saulo, ele era estudioso da lei, ele era doutor do Sinédrio, ele tinha orgulho, ele tinha prazer em se colocar como aquele homem que estudava as leis e que cumpria as leis, a lei mosaica. Ele defendia elas com afinco, ele defendia elas com verdadeiro amor. E ele não estava certo, ele não estava errado, ele estava correto. Foi aquilo que aprendeu. E o próprio Cristo disse: eu não vim destruir a lei, ele veio completá-la. E o que é o complemento da lei mosaica que Saulo ainda não compreendia? Era toda a sua teoria diante da lei mosaica colocada em prática. Porque na escola, primeiro, nós não aprendemos ali a matéria, copiamos, escrevemos, fazemos relatórios, fazemos isso e aquilo, e depois não vem a prova, não vem a prática. E Saulo, ele não sabia ainda o que era essa prática, essa prova daquilo que ele dominava, defendia com amor, que era a lei divina. Somente na estrada de Damasco é que ele foi entender isso. Mas depois de quê? De ter passado por muitas dificuldades que ele mesmo provocou. Porque somos nós, através do nosso livre-arbítrio, é que nós procuramos aquilo em que melhor nos encaixamos. E Saulo, naquele momento, o melhor para ele era defender a lei mosaica e colocar fim à doutrina do carpinteiro. Perseguindo quem? Os cristãos. Perseguindo quem? Os seus irmãos, que mais tarde foram os únicos que estiveram com ele durante a sua melhor batalha,
diante do seu bom combate. Na estrada de Damasco, quando Cristo se aproxima dele e ouve aquele diálogo, e ele, sem pensar duas vezes, faz o que Jesus pede, ali ele começa a se olhar verdadeiramente como Maria. Maria vencendo os vícios, sem conhecer a lei de Deus como Paulo conhecia. E Paulo com a lei divina toda dentro da sua mente, dentro da sua consciência, ativada pelos seus estudos no Sinédrio, como doutor da lei, como cumpridor da lei. Somente lá na estrada de Damasco é que ele percebe que aquela lei que ele defendia precisava do amor de Jesus, precisava do seu cumprimento. Mas não ele sentado lá naquela mesa, naquela cadeira, dentro do Sinédrio, dando ordens, mas lá no campo de trabalho, com os irmãos que sofriam porque amava Jesus. Eles viam Deus em Jesus. E eles aprenderam o maior mandamento com Cristo. E Saulo o mandava persegui-los, para poder acabar com aquilo tudo. E por que ele fazia isso? A chaga da humanidade, o orgulho, o egoísmo, porque precisa ser extinto. Nós não estamos julgando Saulo de Tarso, como nós não devemos julgar nenhum dos nossos irmãos. Motivo pelo qual, para falar do bom combate, eu trouxe aqui o orgulho, o egoísmo, para poder nos ajudar a entender como travar essa batalha dentro de nós. Porque se nós formos parar para poder pensar em tudo, colocar numa balança, tudo de bom que eu fiz e tudo de mal que eu fiz, bom, mal, vai fazer isso aqui, ó. O mal vai vencer. Porque nós somos pequenos. Nós ainda não sabemos expressar o nosso amor dentro de nós. E aí, ao invés de nós melhorarmos, se nós formos levar tudo a ferro e fogo, nós vamos o quê? Nos entristecer. Aí a nossa vibração vai abaixar. Mas se nós começarmos a analisar as atitudes que nós temos, opa, isso aqui é orgulho. Opa, isso aqui é egoísmo. Deixa eu dar uma maneirada aqui, porque senão eu vou sair da linha. E nós precisamos o quê? Ter uma estrada para poder seguir. E a estrada é a estrada do caminho da verdade e a vida, que é a estrada de Jesus. E Saulo, ele muda. Ele se transforma de perseguidor a perseguido. Ele cumpre o que foi proposto a ele. E ele cumpre com maestria. E ele cumpre com o mesmo amor, com a mesma dedicação quando ele defendia a lei mosaica. Quando ele defendia a Torá. Mas se superou fazendo a divulgação do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque é somente através da prática da caridade que nós vamos melhorar. E a caridade, ela é sentida, ela é vista, ela é estudada somente através do trabalho.
Nós temos até a lei do trabalho, que nos coloca lá o que é o trabalho, quando nós devemos parar, por que parar. Livro dos Espíritos. Podem estudar. Ele viu que é somente através disso que nós nos tornamos melhores. Ele se humilhou, porque ele era muito orgulhoso, quando ficou 3 anos no deserto com Prisca e Áquila. Porque ele procurou saber por que dos dois, aquele casal ali naquele deserto. E o casal contou para ele que o motivo deles estarem ali era porque estavam sendo perseguidos por Saulo. E ao invés daquele casal falar mal daquele homem, daquele Saulo que queria destruir o carpinteiro, como ele dizia através das suas palavras, eles não falaram mal de Saulo, eles falaram que até o entendiam. E somente mais tarde que ele revela ao casal, que ali eles ficaram amigos, que ele era o Saulo. Mas antes disso ele se humilhou. Porque se temos uma atitude hoje e uma pessoa nos vê, ela nos rotula como ruim, para você mostrar para ela que ela não é ruim, você tem de se diminuir. Porque se você continuar perto daquela pessoa com arrogância, com orgulho, com egoísmo, ou com qualquer outro tipo de sentimento, ela não vai acreditar na bondade divina que existe dentro de você. E todos nós somos de essência divina. E baseado nessa experiência que ele teve no campo do trabalho, se combatendo, se humilhando perante Deus, perante Jesus, cumprindo aquilo que foi ordenado a ele para a divulgação do Cristo, passando por aquilo tudo em silêncio, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, ele define a caridade para nós. É a caridade que é o antídoto do orgulho e do egoísmo, que vai nos ajudar a ter essa batalha dentro de nós mesmos e extinguir esses dois sentimentos que é a raiz de todos os outros. A caridade é uma luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Está gravada nos corações, e aquele que a tem exala perfume de caridade em torno de si. É uma regra, um reflexo do mais puro cristianismo. Nos leva ao caminho do bem. Olha só para vocês verem a sabedoria desse espírito que é Paulo. Ele não foi, ele é, e mais melhorado ainda. Ele nos fala que é uma coluna. Gente, quando nós fazemos uma construção, o que segura aquela construção? São as colunas. Sem colunas se desaba. E se você ter colunas fracas, aquilo se desaba. É uma coluna que guia o homem no deserto da vida. A nossa vida, ela é um deserto.
E o que acontece com uma pessoa que está no deserto? Ela passa por provações, alguns passam por alegria. Voltou aí? Parece que a internet deu um pico aqui. Voltou? Edilson? João Batista, ele foi para o deserto, ele viveu lá, se preparou lá. E nós? Como está o nosso deserto da nossa vida? Como está a nossa coluna da caridade? Que perfume nós estamos exalando, meus irmãos? Como nós estamos diante desse combate, dessa dicotomia dentro de nós, dessa faca de dois gumes, desse muro? Nós estamos de um lado, nós estamos de outro lado. Nós precisamos nos definir e assumir quem nós realmente somos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é para finalizarmos, irmos para o nosso momento do passe no lar. E logo depois eu trouxe para vocês a definição da caridade, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo. E para podermos saborear mais essa noite, para entendermos esse bom combate que Paulo nos exemplificou, eu vou trazer o trecho para vocês da carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso aí, meus irmãos. Combatendo o bom combate, o Cristo viverá em nós, como ele viveu em Paulo. Como ele já viveu e vive em irmãos nossos que já estão em esferas maiores. Mas é somente travando essa batalha interna, essa melhora íntima, essa reforma íntima que nós precisamos passar, é que nós iremos alcançar esses mundos melhores. A evolução que nos espera. O Cristo que nos espera com os braços abertos. Agora, cumprindo, o que a casa nos pediu, nós vamos fazer silêncio para que a espiritualidade possa terminar a frutificação das águas e aplicar o passe em nós. Aí a Vivi pediu para eu poder fazer uma leitura enquanto isso acontece. E eu trouxe aqui, que é pertinente ao tema, o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é a lição 3. Examina-te. Todo mundo agora com os pensamentos elevados para a espiritualidade ter campo para poder aplicar o passe em nós. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie,
No trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, receba as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando no teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Divino Mestre amado, nós agradecemos a Ti esse encontro de almas entre encarnados e desencarnados, relembrando que precisamos melhorar a cada instante de nossa vida. Que possamos, Pai, nessa noite, começar a nossa reforma íntima, para retornar a Ti, limpos, puros, com muito amor, com muita luz, para conosco mesmo e para com os nossos irmãos. Que a Tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Eu agradeço a oportunidade, tá? Boa noite a todos.